Fala pessoal, por aqui professor Evânio Santos, trazendo a vocês a correção do exercício da primeira parte de eletroquímica. Vamos lá? Primeira questão, tem-se aqui um esquema da pilha de Daniel e pede o seguinte: sobre a pilha, indique verdadeiro ou falso. Letra A. Nós temos aqui o seguinte: a lâmina de zinco vai se corroer, diminuindo sua massa. Esta afirmativa é verdadeira, pois o zinco funciona como polo negativo, portanto, os elétrons do zinco irão sair daqui em direção ao outro eletrodo, e o zinco perdendo os elétrons, aqui na solução cairá os íons de zinco, Zn2+. A lâmina de zinco vai se corroer, diminuindo a sua massa. Ao passo que o zinco perde elétrons, os íons caem na solução e a placa vai perdendo massa. A letra B diz que ocorre um aumento da concentração de íons de zinco em A, no sistema A. Com certeza, quanto mais sai elétrons, mais íons de zinco vão caindo na solução. Então, vai tendo aqui sempre um aumento de íons Zn2+. Essa também aqui é verdadeira. A letra C indica que ocorrerá deposição de cobre metálico na lâmina de cobre, aumentando a sua massa. Essa também é verdadeira, pois uma vez que os elétrons vão chegando aqui, os elétrons pegam o íon Cu2+, que estão na solução, e esses íons vão sendo reduzidos na forma de metal aqui na placa. Então, essa placa vai sempre aumentando a sua massa. Essa afirmativa está correta. Agora, a letra D diz o seguinte: ocorrerá diminuição da concentração de íons Cu2+ em B. Essa aqui também é verdadeira, pois a solução B já contém íons Cu2+, e toda vez que os elétrons chegam, esses íons Cu2+ são reduzidos na forma metálica e vão grudando aqui na placa. Então, quanto mais elétrons chegam, menos íons Cu2+ terão na solução. Então, aqui afirma que ocorrerá a diminuição da concentração desses íons. Então, essa afirmativa é verdadeira. A letra E diz que a direção do fluxo de elétrons é de B para A. E essa aqui, pessoal, é falsa. Veja que o eletrodo B é o que tem o cobre e o elétron sai do zinco de A para B e não o contrário. E a letra F diz que ao retirarmos a ponte salina, haverá uma inversão na direção do fluxo dos elétrons. Essa aqui também é falsa. Provavelmente, ao retirar a ponte salina, a pilha deixará de funcionar. Agora, pessoal, a número 2 diz o seguinte: dadas as semi-reações, os potenciais, padrão de redução e o esquema da pilha de Daniel. Nós temos aqui a semi-reação do zinco e do cobre com seu respectivo potencial. Note que o potencial do zinco é menor do que o do cobre. Isso confere o zinco como polo negativo da pilha e o cobre como polo positivo. Isso quer dizer que os elétrons vão sair do zinco em direção ao cobre. Agora, a letra A pede o seguinte: o sentido da corrente de elétrons no condutor. Então veja, pessoal, os elétrons, como eu disse há pouco, saem do zinco para o cobre. Essa é a resposta. Saem da esquerda para a direita, ou do eletrodo do zinco para o eletrodo do cobre. Agora, a letra B pede o seguinte: a reação global do sistema. Então veja bem, como o sistema é formado de zinco e cobre, vou responder aqui em cima, o zinco está funcionando como polo negativo, então nós temos o seguinte: no início o zinco é metálico, tá? Zn0. E aí o zinco vai perder os elétrons. Ao perder elétrons, o zinco fica na forma iônica, Zn2+, e aqui estão os dois elétrons que ele perdeu. Já o cobre, que é a espécie que reduz, no início vai ter apenas os íons Cu2+. E aí, esses íons receberão os dois elétrons que o zinco perdeu. E aí o Cu2+ reduz na forma de metal e fica Cu0. E agora é só unir as duas equações. A gente cancela os dois elétrons, que é a espécie que está se repetindo aqui,
depois da seta e antes da seta. E aqui a gente escreve o que sobrou. Então, nós temos aqui Zn0 mais Cu2+. Eu estou escrevendo o que estão antes da seta, tanto aqui quanto aqui. E agora o que está depois da seta. Na primeira equação sobrou Zn2+, e na última equação sobrou o Cu0, que é o cobre metálico. Nesse caso aqui, a ordem não importa. Poderia colocar o Cu2+ antes, o Zn depois. O que importa é que essas duas espécies estejam antes da seta. Do mesmo modo aqui, ó, quem vem primeiro e quem vem depois, aqui não tem problema, contanto que essas duas espécies estejam depois da seta. E esta é a reação global da pilha, a equação global que representa essa reação. E agora, na letra C, quer saber a função da ponte salina. Olha, pessoal, a ponte salina funciona do seguinte modo. O objetivo principal é manter a neutralidade da pilha. Então, sempre que o polo negativo estiver perdendo elétrons, haverá um acúmulo de carga positiva. E sempre que os íons do polo positivo estiverem recebendo elétrons, esses íons irão se reduzir na forma de metal. Então, haverá um acúmulo de carga negativa. Esse acúmulo de carga positiva impediria a saída dos elétrons, por conta que carga positiva atrai negativa. Esse acúmulo de carga negativa impediria a chegada dos elétrons, já que negativo com negativo se repele. Então, na ponte salina contém cátions e ânions, ou seja, contém cargas positivas e cargas negativas. Então, toda vez que aqui começar a ficar com excesso de carga positiva, as cargas negativas daqui começam a migrar para cá, para neutralizar. E sempre que aqui começar a ficar com excesso de carga negativa, a carga positiva vem para cá, para neutralizar. Mantendo esses dois polos com a maior neutralidade possível, o fluxo de elétrons não é interrompido e a pilha funciona livremente. Agora, na número 3, pede o seguinte. Nas pilhas comuns, usadas em rádio, por exemplo, o polo negativo é constituído por um revestimento externo de zinco. A semirreação que descreve o funcionamento do zinco como polo negativo é... Aí quer que a gente marque aqui a alternativa que mostra o zinco funcionando como polo negativo. Olha aqui, ó, na questão 2 que eu fiz há pouco. O zinco funcionando como polo negativo, a espécie que perde elétrons. Então, sempre a espécie que perde elétrons, no início, ela está na forma mais neutra, tá? E ao perder elétrons, no caso o zinco perde um par de elétrons, e ele fica assim, ó. Então, a alternativa que representa essa semirreação é a letra D. Agora, a número 4 diz o seguinte. Uma pilha eletroquímica pode ter eletrodos de cobre e estanho. Os potenciais padrão de redução dessas espécies químicas são... Aqui nós temos o eletrodo do cobre e do estanho. Independente dos potenciais serem positivos, observe que esse aqui é menor que esse. Então, esse que é o potencial menor representa aqui o polo negativo e esse que é o potencial maior representa aqui o polo positivo. Como esse representa o polo negativo, é essa espécie que perde elétrons. Observe que quando a espécie perde elétrons, os elétrons ficam depois da seta. Como aqui está antes, eu vou precisar inverter essa equação para deixar esses elétrons após a seta, porque essa espécie é o polo negativo. Vou fazer essa semirreação aqui mais embaixo. Então, veja bem, a espécie que é o polo negativo. No início, nós vamos ter o estanho, Sn2+, e agora representando aqui a perda de elétrons. Ao perder os dois elétrons, ficará Sn4+. Tá? Ele estava deficiente em 2 elétrons, perdeu mais 2, ficou 4+. E aqui estão os 2 elétrons que ele perdeu. Agora, a outra espécie que funciona como polo positivo, os elétrons vêm antes da seta. Conforme aqui, já está antes da seta. Então, nós temos aqui Cu2+, mais os 2 elétrons. E aqui, nós temos o Cu na forma reduzida. Agora, a gente corta os elétrons e escreve o que sobrou. Como eu disse, a ordem aqui não importa. Vamos colocar aqui o que vem antes da seta primeiro. Eu posso colocar, por exemplo, Cu2+, e os Sn2+. E aqui eu colocar o que vem depois da seta. Por exemplo,
Cu0 e SN4+. E a alternativa correta é a alternativa que retrata esta equação global. Portanto, a alternativa a ser marcada aqui é a letra C. Cu2+, SN2+, Cu neutro, pode ter o zerinho ou não, e SN4+. Agora, para concluir, a número 5 pergunta o seguinte: qual a diferença entre a teoria de Luigi Galvani e Alessandro Volta acerca da eletricidade? Veja, pessoal, Luigi Galvani acreditava que a matéria orgânica continha eletricidade armazenada, tipo uma jarra de Leyden, tipo um capacitor. E quando essa matéria orgânica entrava em contato com algum metais diferentes, essa energia que estava armazenada se manifestava. Isso fazia com que essa matéria orgânica ficasse com contrações. E Alessandro Volta já imaginava diferente, que a eletricidade estava nos metais e que precisava apenas de um meio salino ou de uma matéria orgânica para essa eletricidade ser manifestada. E foi assim que surgiu a pilha elétrica. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau!